Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 5 de julho de 2022, teremos 5 palpites, jogos interessantíssimos e decisivos na Sul-Americana, Libertadores, além de partidas no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Ituano e Cruzeiro. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Cruzeiro em primeiro com 37 pontos e o Ituano em 16º, primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 17 pontos. Cruzeiro que está sobrando e sobrando muito nessa Série B, enfrenta o Ituano que tem uma boa média de gols também nesse Campeonato Brasileiro. Até porque a equipe de Itu, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Cruzeiro que está fazendo uma campanha avassaladora nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. Não temos confrontos diretos entre essas duas equipes, mas pelo que esses dois times vêm desempenhando na competição, principalmente o Cruzeiro, não tem como a gente não olhar para o mercado de gols. Por isso, o nosso palpite para essa partida vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação excelente para um Cruzeiro em campo. O Cruzeiro tem o melhor ataque da Série B, e olha que a Série B é uma competição de poucos gols. O Cruzeiro em 15 partidas já fez 20 gols e tomou 6. Vai pegar o Ituano, que vem oscilando muito na competição e tem 16 gols marcados e 6 sofridos, ou seja, uma equipe, primeiro time fora da zona do rebaixamento, que vem oscilando entre vitórias, derrotas e empates, que já tomou 16 gols na competição, pega o melhor ataque dessa edição e já também tem 16 gols marcados, é um jogo sim para o mercado de gols, até porque o Ituano vem de uma derrota dentro de casa para o Criciúma e antes disso eram 3 jogos sem derrota, sendo 2 vitórias e um empate. O Cruzeiro, não tem o que a gente falar, são 2 vitórias seguidas, líder disparado, continuar assim, vai subir com as 10 rodadas de antecedência, porque o time tá muito forte, tá muito avassalador e tendo no mínimo 2 gols em cada um dos seus últimos 4 jogos. Por isso um jogo muito interessante e um jogo com uma boa perspectiva para esse mercado. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para União Santa Fé e Nacional, jogo válido pela Sul-Americana, jogo de volta, primeiro jogo 2-0 para o Nacional no Uruguai, agora vamos ter o jogo lá na Argentina de uma equipe que vem com um momento muito bom no mercado de gols, até porque o Santa Fé nos últimos 5 jogos, em todas as suas partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já o Nacional nos últimos 5 duelos da equipe, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no único confronto, que foi o primeiro jogo dessa oitava de final da Sul-Americana, 2-0 para os uruguaios. Por isso, nosso palpite para esse jogo, numa partida super decisiva que vale vaga na próxima fase, não tem como não ser outro, senão mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,43, já está uma odd muito boa para um Santa Fé, que eu já venho alarmando sobre isso há um bom tempo. A equipe vem, não é 5 jogos não, a equipe já tem 6, 7 jogos, sempre muito movimentados as suas partidas. Tem partidas como das últimas 5, 4 teve no mínimo 3 gols ou mais. E olha que o Santa Fé joga um campeonato argentino, um campeonato muito truncado e que de muitas partidas tem poucos gols. E a equipe vem de um 3-0 sobre o Lanús. Ganhou do Boca Juniors na Bombonera por 2-1, acabou perdendo o River de 5-1 e ganhou do Barracas de 2-1. Ou seja, no Campeonato Nacional é uma equipe muito forte, mas vem de uma derrota na Sul-Americana para o Nacional por 2-0, o que eu acho que não abala tanto a equipe, até porque vem de uma boa vitória sobre o Lanús e vai enfrentar uma equipe muito forte que tem 4 vitórias seguidas, é favorita, já tem um resultado ao seu favor, mas pelo que o Santa Fé vem apresentando, é bom ficar de olho nessa equipe, porque pode dar trabalho e pode ser um jogo muito mais interessante, muito mais do que um over 1,5 para a União Santa Fé e Nacional. Mas o nosso palpite vai ser no mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,43.
Passando agora para Libertad e Atlético Paranaense, jogo da Libertadores, oitavas de final, primeiro jogo 2-1 para os paranaenses em Curitiba. E esse jogo, outro eliminatório e outro com cara de gols, até porque o Libertad nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,44, uma odd excelente, muito excelente. Eu esperava que um over 2,5 para essa partida, mas o mercado está oferecendo over 1,5 pra gente, o que é muito interessante, porque a gente está falando de um Libertad que nos últimos 5 jogos tem apenas a derrota para o Atlético Paranaense por 2-1. Nos outros jogos no Campeonato Paraguaio são 4 vitórias e boas vitórias, e o Atlético Paranaense a gente não tem o que falar. Top 3 do Campeonato Brasileiro, ganhou do líder Palmeiras em São Paulo por 2-0, e nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. É vitória no Brasileiro, é vitória na Libertadores, é vitória na Copa do Brasil. A equipe vem muito forte, e com o resultado de 2-1 feito dentro de casa contra um Libertad que vai precisar se expor, que vai precisar sair pro jogo, a tendência de gols aqui é muito grande. Por isso eu esperava um over 2,5, mas o mercado tá aqui um pouco receoso por ser um jogo de volta, um jogo eliminatório, então isso é muito mais interessante pra gente, porque a gente vai no over 1,5, mas eu espero aqui até mais do que 3 gols, porque a gente tá falando de jogo eliminatório e dependendo das circunstâncias da partida pode ficar muito movimentado. Mas o nosso palpite vai ser no mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,44 para Libertad e Atlético Paranaense. Passando agora para Internacional e Colo-Colo, outro jogo da Sul-Americana, também jogo de volta, primeiro jogo 2-0 para os chilenos contra a equipe gaúcha. E outro jogo com cara de gols, até porque o Internacional nos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Colo-Colo nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no único duelo, que foi o primeiro jogo dessas oitavas de final, 2-0 para os chilenos. Por isso nosso palpite para esse jogo deve manter a tônica desse primeiro jogo. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40, já tá uma cotação muito boa para esse mercado, é o nosso palpite para essa partida, porque a gente tá falando de um Inter que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, apesar de ter dado uma oscilada nos últimos jogos, ter perdido pro Botafogo, ganhado o Coritiba e empatado com o Ceará. É uma equipe forte, é uma equipe que depois da chegada do Mano deu uma certa regularidade, tá ali brigando na parte de cima da tabela, mas pega um Colo-Colo, uma equipe muito forte, que nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias. Acabou eliminado ali da Libertadores naquele jogo maluco com o Fortaleza, mas é uma equipe que tem potencial para jogar uma Libertadores fácil. É uma equipe muito forte, uma equipe muito organizada e provou isso no primeiro jogo contra o Inter, até porque conseguiu dominar a equipe gaúcha, venceu por 2-0 e tem um resultado a seu favor dentro de casa. Deve jogar um pouco mais recuado, explorando os contra-ataques, mas ainda assim é um jogo muito interessante, até porque o Inter vai se expor, pode ter gols, mas também pode sofrer gols, até porque o Colo-Colo tem um bom resultado a seu favor. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Operário e CRB, jogão pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o CRB em 10º com 20 pontos e o Operário em 12º com 19 pontos. Duas equipes ali bem próximas na competição, na tabela de competição, e duas equipes que devem fazer um jogo bem movimentado, até porque o Operário nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o CRB nos últimos 5 duelos da equipe, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Quando o jogo não acabou 0-0, sempre tivemos no mínimo 3 gols em cada uma das outras partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols,
A odd está na casa de 1,58. Que cotação excelente para um mercado de uma Série B que tem uma tendência de ser movimentado em muitas de suas partidas. E a gente está falando de uma equipe alagoana que tem 12 gols marcados e 18 sofridos contra os paranaenses, que tem 16 marcados e 18 gols sofridos. Ou seja, são duas equipes que já tomaram mais gols do que fizeram. O Operário vem numa oscilação muito grande, são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória nos últimos 5 jogos, e pega um CRB, que nas últimas 5 confrontos são 3 empates e 2 vitórias. Depois da chegada do técnico novo, saiu ali da parte de baixo da tabela e começou a brigar no meio alto da Série B, mas vem dando uma oscilada na questão do empate. Nos últimos 2 jogos são 2 empates contra Tombense e contra Guarani, e pega agora um Operário que vem oscilando muito, que estava na parte de cima da tabela e vem numa decadência nesse campeonato da Série B, mas joga dentro de casa, tem o apoio da sua torcida, e eu vejo um jogo para gols, até porque são duas equipes que vêm tomando muitos gols nessa Série B, mas também vem deixando seus golzinhos em suas partidas. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!